Olá, pessoal. Sou André Calegari, advogado criminalista, professor de Direito Penal, trabalho com temas de Direito Penal Econômico e lavagem de dinheiro. Hoje estamos começando o nosso primeiro episódio do nosso podcast, e a nossa convidada especial é a doutora Júlia Schutt, promotora de Justiça no Estado do Rio Grande do Sul e também assessora no Conselho Nacional do Ministério Público aqui em Brasília. Doutora Júlia, é uma honra tê-la conosco hoje para o nosso primeiro episódio. Gostaria que a senhora se apresentasse e para que a gente possa começar a fazer umas perguntas e um debate aqui sobre esse tema do compliance criminal. É uma satisfação gigantesca, doutor Calegari, estar aqui com o senhor hoje. De verdade, é inestimável a oportunidade de falar, né, para todos nós, independentemente da área jurídica que trabalha, mas que fomos para a academia, sem dúvida nenhuma, a gente tem um amor por aquilo que desenvolveu, pelo que pesquisou, pelo que escreveu. Então, estar aqui hoje podendo falar sobre compliance criminal, que foi aquilo que me levou à Espanha, à Universidade de Salamanca, tanto para fazer primeiramente o meu mestrado na área de anticorrupção e técnicas de integridade, e depois o meu doutorado, que acabou se consumindo ou se reverberando no livro que eu publiquei, traduzido para o português, que se chama O Desperdício do Compliance Criminal no Brasil. De fato, eu me fico muito satisfeita, especialmente sendo a primeira convidada desse podcast, que tem tudo para ser fantástico e abrilhantar todos aqueles que são da área jurídica, operadores do direito, que vão poder se embebecer e engrandecer com as qualificações que vão ser trazidas aqui para esse cenário. Obrigado, doutora Júlia. Vamos lá, então, vou aproveitar pelo começo do livro, aqui pelo título, que me pareceu instigante. Por que nós temos esse título do livro e há uma falência do compliance, porque o título do livro é o desperdício do compliance criminal no Brasil. Por que ele está sendo desperdiçado? Bom, começa e aí eu, evidentemente que pelo recorte que eu tenho que fazer aqui, eu não posso me aprofundar tanto, mas fui à Espanha estudar exatamente esse tema, porque eu, à época, era coordenadora do GAECO, do Grupo de Combate ao Crime Organizado, na seara de lavagem de dinheiro do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, e acabávamos, de fato, esbarrando inúmeras vezes em pessoas jurídicas fantasmas, pessoas jurídicas que acabavam sendo criadas, de fato, para causar, por meio do seu véu, né, o véu da pessoa jurídica, entraves para a investigação. E, evidentemente, né, que buscando, dentro do possível, né, angariar sucesso com as nossas investigações, com os nossos processos e reverter os valores eventualmente desviados pela lavagem de dinheiro, comecei a buscar onde que eu poderia sedimentar o meu conhecimento e aprofundar e identificar formas da gente dar mais efetividade à nossa lei de lavagem de dinheiro, porque a gente fala muito da lei de lavagem de dinheiro, e aqui eu tô falando praticamente pregar pro padre, mas a gente analisa muito a parte criminal de persecução e depois de repressão, mas não se dedica tanto à seara da prevenção na lavagem de dinheiro. Perfeito. E indo para a Espanha, e tive esse privilégio, na Universidade de Salamanca, com o professor Nicolás Rodrigues, uma grande preocupação dos espanhóis é como dar efetividade ao compliance dentro das pessoas jurídicas. E eles se valem muito do direito premial agregado à responsabilização penal da pessoa jurídica para disseminar a proposta do compliance criminal. E por que o nome do livro? Porque aqui no Brasil, como a gente bem sabe, a responsabilização penal da pessoa jurídica ela é restrita a crimes ambientais. Então, entendo e fomento, né, uma extensão dessa gama de crimes que poderia aqui a pessoa jurídica figurar como sujeito ativo. Eu até aproveitar, porque essa era uma das últimas perguntas que eu ia lhe fazer no meu roteiro aqui. Eu tinha organizado isso justamente se não era o momento do Brasil entrar, porque a Constituição prevê, não só para os crimes ambientais, mas para os crimes econômicos também, que nós implementássemos a responsabilidade penal da pessoa jurídica para os delitos econômicos.
Porque, para mim, isso resolveria parte dos problemas, tendo em vista que nós poderíamos responsabilizar a pessoa jurídica, claro, que evidentemente com penas distintas, né? Porque tem aquela grande discussão que pessoa jurídica não comete crime porque sociedade não tem o poder de ação, Sim. nos termos do direito penal tradicional, mas... De outro lado, nós poderíamos ter desde as penas de multa, interdição temporária, proibição de contratar o poder público e até o fechamento definitivo da empresa. Aliás, eu gostaria até que a senhora comentasse que teve uma questão muito interessante investigada em São Paulo pelo Ministério Público, pelo GAECO de lá, que fez uma intervenção no transporte público de São Paulo, porque havia ligação com o PCC e eles, para não fecharem e deixarem a população de São Paulo sem transporte, acabaram nomeando um administrador, mas não fecharam a empresa, por assim dizer, ou acabaram com o transporte público. Então, não sei se seria esse o caminho, já que a senhora tocou nesse assunto, de nós passarmos a responsabilidade penal da pessoa jurídica no Brasil. Indo por partes e já passando, né, para essa atuação do Ministério Público de São Paulo, e eu confesso que eu estou falando a partir de notícias da mídia, eu de fato desconheço o caso em concreto, puxo novamente um paralelo com a Espanha, que tem no seu regimento, na sua normativa, a figura da intervenção judicial, tanto de maneira cautelar, quanto posteriormente no momento de sanção. Exatamente para isso, porque a gente sabe que as pessoas jurídicas, da forma como elas têm a capacidade de ramificar a sua atuação, elas não vão ser penalizadas exclusivamente. E a ideia, quando se aplica uma sanção a elas, não é transcender a aplicação da pena para, no caso, a população. Então, são medidas que, evidentemente, têm que ser adaptadas, né, para os entes que são pessoas jurídicas, né? Não são pessoas físicas, como o próprio nome diz. Eu trabalhei na minha dissertação e mais especificamente na minha tese, um projeto de lei que já tramita há algum tempo no nosso Congresso, que de fato traz para o Código Penal a ampliação dos crimes que pode a pessoa jurídica praticar. E de fato, estendendo basicamente para essa criminalidade financeira que hoje, né, não está mais restrita ao nosso território, é completamente transnacional, acabando o Brasil, né, por muitos autores, não exclusivamente nossos, mas muitos espanhóis, europeus, acabando a gente ficar, muitas vezes, como um paraíso penal e sendo um país que é utilizado para a prática daqueles crimes por pessoas jurídicas que sabem que aqui é mais difícil que venham a ser sancionadas ou fiscalizadas por esse descaso até mesmo do legislador nesse tipo de responsabilização. Evidentemente que a gente sabe que não é o único tipo, não é a única seara de responsabilização que a gente pode ter. Temos aí a lei anticorrupção que está trazendo alguns resultados para algumas práticas corruptas por parte de pessoas jurídicas, mas o que eu pretendi dizer exatamente com o desperdício era nesse sentido, que sim, concordo com o senhor, eu acho que passada a área, o momento de se ampliar esse rol de crimes, especialmente para abarcar, como bem traz ali no 170 e seus incisos e parágrafos da nossa Constituição, seu respectivo artigo, nós temos sim a possibilidade de abarcar a responsabilidade penal da pessoa jurídica para esse tipo de criminalidade, com todos os contornos que eu fiz questão de frisar no doutorado, analisando ali as possíveis teorias que venham a chancelar essa responsabilidade, que passa tanto da autorresponsabilidade, heterorresponsabilidade, e a última que eu faço questão de enaltecer é aquela que trabalha com o risco permitido. Então, a gente vai acoplar com muita facilidade, com muito jeito, a questão da governança, do compliance, com a responsabilidade criminal, não buscando responsabilizar a pessoa jurídica simplesmente pela prática de um ato de um colaborador seu, mas sim por aquela empresa, pelos diretores daquela empresa, pelo board, por não ter adotado técnicas preventivas para a prática de ilícitos. Perfeito. Eu até, doutora Júlia, participei recentemente de um seminário
que as pessoas estavam elaborando, através de um instituto, um anteprojeto de lei, que eles dizem que já no Brasil nós temos máfias infiltradas, que o PCC se equipara já ao conceito de máfia. Bom, isso ficaria para uma outra discussão. Mas, nesse ponto, no projeto, já existe essa possibilidade de intervenção cautelar, uma intervenção primária, por assim dizer, para afastar esses responsáveis criminalmente pelos desvios, pela corrupção, pela lavagem de dinheiro, e para que um administrador judicial, por assim dizer, controlasse a empresa no primeiro momento, nomeado pelo juiz, e fizesse a prestação de contas. Isso me parece, isso é uma opinião própria, queria ouvir da senhora, me parece que talvez se nós tivéssemos adotado isso na Lava Jato, nós não tivéssemos, por assim dizer, a destruição de várias empresas. Porque não quer dizer que as empresas que participaram, teoricamente ou supostamente, de atos de corrupção, envolvessem todos os seus funcionários ou todos os seus diretores. Se nós afastássemos aqueles responsáveis e deixássemos uma intervenção, um administrador judicial cuidando, talvez hoje essas empresas ainda estariam prestando serviço para o Brasil e a investigação correria paralelo criminal, responsabilizando única e exclusivamente aqueles que de fato praticaram os delitos. Eu confesso que não tenho condições de falar especialmente como o senhor tão bem da causa especificamente, mas eu posso traçar um paralelo com um pouco que eu sei da própria Petrobras, que teve a possibilidade de trocar de compliance officer logo depois que começou toda o escândalo e toda a operação, e de fato foi feito a troca, até era um colega nosso do Espírito Santo que veio a se exonerou e veio a ser o compliance officer, um colega que muito, enfim, me honra e que hoje trabalha como compliance officer, e ele teve a capacidade de dar uma mudada na forma como se estava sendo estruturada a governança lá dentro. Eu não tenho dúvida, e eu retomo aquilo que eu falava. No momento em que uma pessoa jurídica, ela tem a disseminação, a ramificação de atividades, ela evidentemente que ela não está disposta, claro, salvo se ela for basicamente uma empresa de fachada, uma empresa laranja que não tem outras finalidades sociais. Então a gente traça até mesmo um paralelo com os processos de insolvência, que muitas vezes tem troca de gestor, que tem a nomeação de administrador judicial para exatamente aquela atividade social, e atividade social com fins lucrativos, sem problema nenhum, que ela continue operando porque ela não simplesmente é efetiva para aqueles corruptos ou para aqueles sujeitos que lá estão para a prática de delitos, mas para toda uma gama de colaboradores, para trabalhadores, para consumidores e até mesmo, por que não, para o fisco, né? Sim. Porque no momento em que a gente dá a sanção de interdição da atividade ou até mesmo de encerramento da atividade, ela tem que ser vista com muita cautela, porque a gente trabalha muito naquela linha tênue de intranscendência da sanção. Então, ou a intervenção cautelar, ela é fantástica, uma medida que eu até sugiro no meu livro, com uma metodologia até de produção probatória sobre a efetividade do programa de compliance. Ela é efetiva para manutenção da atividade empresarial em prol de todos os stakeholders que são, né, afetados por aquela atividade, e também, por que não, ao final do processo, uma sanção que exatamente aplique isso, porque normalmente vai ter um processo paralelo contra a pessoa jurídica e contra as pessoas físicas que venham a praticar, muitas vezes, imediatamente a conduta delitiva, ou, enfim, serem os mandantes, ou o que for, mas, ao final, esses sujeitos eles vão ser retirados e a gente pode ter, até mesmo por um prazo, até o border, o quadro ali, adaptar, escolher, eleger novos gestores, e a gente aí sim vai ter a continuidade, porque o problema, de fato, não está necessariamente na atividade empresarial, mas sim na forma como ela está sendo gerida. Perfeito. Desde o início eu tinha uma pergunta que no fim me instigou o título do livro, mas vamos colocar para quem está nos assistindo, o que é o compliance criminal?
para a gente deixar assim, um conceito, o que ele impacta na empresa. Qual é que seria uma definição simples do compliance criminal? Compliance criminal é simplesmente porque ele está vinculado à ideia de evitar a prática de crime, né? Então, assim, é só a qualificação. Aí a gente vem porque o compliance ele é muito mais amplo do que o compliance criminal. Ele é uma sequência, ele é uma evolução da própria governança corporativa, que não é de hoje. To comply, né? Atender, né? Muitos querem aliar exclusivamente a ética ou as normas. Não, ele é uma gama de procedimentos que trabalha muito com análise de risco. Então, para ele ser idôneo, para ele ser efetivo, eficaz e de fato atender aquilo que o legislador pretende ao modular com possibilidade de isenção e de afastamento de sanção, no caso da Espanha, a gente depende muito de, na prática, a gente identificar se aquele compliance officer ou os gestores, quem estiver à frente da aplicação, da estruturação do programa, se ele teve a capacidade de identificar, diagnosticar toda a atividade, o início para quem ela se aplica e tudo mais, para fazer as red flags e pontuar, considerando que os recursos, tanto humanos quanto materiais, eles são escassos, a gente tem que identificar onde que a gente vai aportar maiores dos nossos recursos para tentar evitar que naqueles possíveis gargalos mais próximos de se identificar um ilícito, que a gente vai alocar nossos esforços para essa prevenção. E aí, claro, né, os compliance, se a gente for olhar normas ISO, a gente tem algumas outras normas de padronização que identificam, a gente vai até mesmo nos Estados Unidos, que é o nosso berço do compliance, vai nas guidelines, nas sentenças, identificam ali alguns parâmetros mínimos para o magistrado avaliar se o compliance ele tinha capacidade de ser efetivo ou não. A gente passa muito aí por a questão dos canais de denúncia, de whistleblower, investigações internas. E claro, é muito mais, mas o que fica aqui do meu ponto de vista para a gente entender o que é o compliance, que ele não pode ser padronizado. Ele necessariamente tem que passar por um exame de casuístico, de caso concreto. Cada empresa, a partir da sua atividade, para quem ela se volta, quais são os colaboradores que dispõem. Esse compliance, eles são normas, né, padrões de condutas que devem ser disseminados por intermédio de uma cultura corporativa para que toda aquela corporação, a começar pela chefia, né, top bottom, sim, começar desde da chefia da corporação, dos diretores, até mesmo os prestadores de serviço. E aqui uma questão muito, muito importante, a gente está trabalhando bastante esse aspecto na regulamentação das BETs, é que os colaboradores, aqueles que venham a intercambiar com a empresa que pretende estar under compliance, ele também tem que identificar naquela empresa que ele venha tratar questões negociais, e ela também tem que estar. Então, assim, para fazer aquela ideia de efeito dominó. Ou seja, eu só posso contratar, né, com uma empresa que seja ok. Eu não posso simplesmente, eu tô comprando o meu insumo de uma empresa que joga todo o esgoto dentro do lago. Não, eu não posso simplesmente dizer, o problema é dela. Não, essa responsabilidade eu também tenho que assumir. Mas isso voltaria à ideia, então, de esse funcionário, esse responsável, daquela ideia de know your client. Conheça o seu cliente para que ele possa, no momento de fazer a efetivação dessa contratação, por assim dizer, ele saiba que não está contratando com uma empresa ou, enfim, com uma sociedade que comete crimes. Porque a responsabilidade aqui ficaria a cargo desse funcionário. E eu já emendo com uma segunda pergunta. Na realidade, nós temos muitas vezes o compliance de fachada, né, que entrega o seu manual para os seus funcionários, diz lá que tem os red flags, os canais de comunicação e o compliance officer. Mas, de fato, e aqui a pergunta é interessante, o compliance officer ele tem toda essa autonomia no Brasil? Será que o compliance officer, porque ele está numa estrutura de poder,
também. Ele teria essa liberdade de fazer a denúncia aos canais de investigação sem sofrer uma sanção dentro da empresa, eu digo uma sanção até de demissão. Tá? Então, qual a autonomia que teria esse compliance officer e o resguardo que ele tem? Não sei se o direito comparado preserva isso um pouco. Tá? Sabe, Calegari, que tem um texto muito interessante da Mariana Pargendler, salvo engano, que é o raio-x das sociedades limitadas no Brasil. Não tenho certeza se é esse nome, mas é nessa linha. E ela faz exatamente esse paralelo. Como que a gente pretende, né, importar toda essa disciplina de compliance, toda essa ideia de disseminação, de cultura, de governança, considerando que a gente está trazendo basicamente dos Estados Unidos e que nos Estados Unidos a maior parte das companhias elas têm uma pulverização de poder, né? Então, assim, é muito mais fácil da gente identificar, conferir a um compliance officer uma autonomia e uma independência para efetivar, de fato, investigações internas idôneas e ter a capacidade de aplicar sanções de maneira independente, enquanto que aqui no Brasil, eu não vou agora chutar um percentual, mas é um percentual muito significativo, que basicamente são pessoas jurídicas que são compostas de um sócio majoritário e um segundo sócio que está ali basicamente para a gente configurar. E agora a gente tem ainda o empresário individual que, né, nos traz ainda maior dificuldade. É muito, de fato, complicado a gente trazer esse nível de especialização no compliance nessa gama. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem grandes empresas que teriam essa capacidade de fazê-lo e, mesmo assim, a gente vê que dispõe de um compliance de fachada. Então, a gente pode ver, no primeiro momento, que a gente pode ter dificuldades concretas a partir dessa distinção de como as empresas estão estruturadas aqui no Brasil e nos Estados Unidos, mas, ao mesmo tempo, a gente tem empresas no Brasil que têm esse mesmo arquétipo que a gente tem nos Estados Unidos e muitas vezes tem um compliance de fachada. Então, a gente pode passar tanto por uma dificuldade muito mais de ordem técnica e aí vai depender muito mais desse empresário individual ou dessa sociedade limitada que pretenda estar, de fato, legitimada com um compliance e queira dar essa devida autonomia ao compliance officer, ou a gente tem que mudar também a cultura e dar relevância a um programa de compliance para essas empresas que têm essa pulverização supostamente de poder e conferir esse compliance officer a autonomia e independência necessária para fazer o seu trabalho. Porque a gente, né, voltando aí para os processos da Lava Jato, e sem querer falar em concreto, mas a gente tinha, de fato, empresas muito grandes que supostamente teriam programas de compliance, teriam essa capacidade de pulverização de poder, e mesmo assim tinham compliance de verdade de fachada, né? Então, acho que passa muito mais por essa cultura. E aí eu volto para a questão do desperdício. Por quê? Né? A questão do Know Your Client, né? Nós temos essa previsão na nossa legislação. A lei de lavagem de dinheiro fala muito bem sobre isso. A questão é, ali nós temos sanções administrativas e civis, eventualmente, né? Porque a gente pode até, em P de São Paulo, teve a oportunidade de um banco muito significativo que acabou não adotando práticas preventivas à lavagem, que fez um termo de ajustamento de conduta e pagou uma multa de ordem civil por não se adequar a essas normas, apesar de ser uma entidade obrigada pela lei de lavagem. A questão é, nós não temos essa responsabilização criminal e aí, por não a termos, também não temos a possibilidade, como fez o legislador espanhol, de agregar via direito premial o compliance, né, o compliance idôneo com uma metodologia, de uma possibilidade de mitigar ou até mesmo de afastar a responsabilidade dessa pessoa jurídica se ela fez uma análise de risco adequada, se ela alocou, de fato, recursos para tentar prevenir essa prática do ilícito. Parece que aqui haveria um problema, já como nós não temos a responsabilidade penal da pessoa jurídica, e a senhora me corrija, que é a doutora nisso, se eu estiver errado, que quanto mais cooperação nesses sistemas, no sistema americano e no sistema europeu, quanto mais cooperação, menos pena.
Tá. Porque as empresas cooperam com a investigação em troca de ter uma responsabilidade menor, até mesmo colaborando com os mecanismos de investigação para chegar no final de um resultado efetivo através dos seus colaboradores. Agora, como nós não temos a responsabilidade penal da pessoa jurídica no Brasil, as empresas talvez não se sintam incentivadas também nessa colaboração. Por quê? Porque nós teríamos aqui somente a colaboração, e aqui nós temos o Instituto da Colaboração Premiada, que seria somente para as pessoas físicas, tá? Então, sem esse incentivo, talvez, de que a empresa possa colaborar com a investigação criminal, para no final ter uma troca de menos culpabilidade ou menos pena, talvez ainda nós não tenhamos essa cultura cooperativa na investigação. E eu queria ouvir da senhora que o caminho não seria, de novo, a aprovação desses mecanismos de controle da pessoa jurídica também na esfera criminal, para que possibilite essa cooperação, sim, efetiva, em troca, no final, de uma pena menor, de uma sanção administrativa ou de uma interdição temporária. Tem um livro que eu adoro, e aí foge um pouquinho da seara jurídica, que se chama Freakonomics. E ele fala que a pedra de cal de todo ser humano, a começar de um bebê, é o incentivo, né? Então, evidentemente que aquelas pessoas que não dispõem de freios morais inerentes à sua personalidade necessitam de alguns incentivos jurídicos que acabam, né, favorecendo ou instigando ou impedindo a prática de determinadas condutas. Eu não tenho dúvida que para a gente disseminar de uma maneira mais efetiva o compliance no nosso país, especialmente nessa área de criminalidade financeira, isso seria uma metodologia exatamente por quê? Porque a gente traz a pessoa jurídica, e eu acabei usando a partir de um professor espanhol, a gente acaba permitindo que a pessoa jurídica vire, de fato, um ente colaborador do sistema de persecução criminal que não dispõe dos meios necessários para efetivamente dar a investigação necessária nessa criminalidade que ocorre dentro do pátio da empresa. Então, é uma técnica win-win, sabe? A pessoa jurídica acaba passando ela a dispor de uma espécie de uma tutela preventiva criminal, acaba passando a ser até mesmo uma polícia ostensiva dentro da sua empresa e acaba colaborando com o sistema de justiça que muitas vezes não tem mãos, braços para atender esse tipo de criminalidade, que muitas vezes ainda mais é especializado, porque cada empresa lida com uma determinado tipo de atividades das mais diferentes ordens. A gente vai trabalhando muitas vezes com questões de ordem química, de questões de ordem, enfim, de alimentos, de engenharia. É muito difícil para um investigador que não dispõe dessa colaboração da pessoa jurídica, que tenha elementos cruciais e capazes de traçar sozinho uma bela investigação para ir atrás de fato de quem cometeu aquele delito, aqueles ilícitos por detrás desse véu da pessoa jurídica. Então, sem dúvida nenhuma, esse policiamento ostensivo pelas pessoas jurídicas tem a capacidade de nos auxiliar como persecução criminal, e mais do que isso, dá àquela pessoa jurídica a chance de demonstrar que ela exerce uma atividade lícita, que ela acaba favorecendo ou alcançando e promovendo uma atividade social que atende diversos colaboradores e que por detrás dela tinha determinada pessoa que de fato não se alinhava com a finalidade para a qual ela foi desenhada. Então, até mesmo se questionou muito, né? Na Espanha teve esse debate, porque na Espanha se desenhou em 2010 e depois em 2015 teve uma alteração um pouco da legislação, até mesmo para dar mais estímulos à questão do compliance. E era acerca desse dever da pessoa jurídica de comunicar
a identificação de eventual prática ilícita. E isso não foi pacificado, mas estava muito alinhado, já tinha um caso na jurisprudência do Tribunal Supremo lá à época, no sentido de que era mais um elemento favorável a reconhecer a idoneidade do programa de compliance. Porque, ao fim e ao cabo, é isso que se destina. Quando o legislador ele incentiva o desenvolvimento, a disseminação dessa cultura de compliance dentro de pessoas jurídicas, ao fim e ao cabo, o que ele quer? Ele quer essa colaboração para que ele possa, né, agregar os conhecimentos e levar a essa investigação um fruto positivo para abarcar um processo penal. Perfeito. Até a senhora falou numa expressão que me chamou a atenção, aquele que está lá no pátio da empresa. Normalmente, quem comete o crime é o funcionário. Claro que por delegação do empresário, que tem o poder de mando, e muitas vezes o funcionário acaba, vamos pegar um exemplo de um crime ambiental, que é muito utilizado na Espanha, ele abre as comportas e deixa os dejetos que são poluidores, acabando poluir um rio, um lago, enfim, e causando este crime. Pela responsabilidade penal por ação do ato individual, essa pessoa é que causou o dano. Mas nós sabemos que existe uma cadeia causal superior, que foi por determinação, e muitas vezes esse funcionário vai dizer o seguinte: bom, essa é a minha atribuição, eu não tenho responsabilidade para saber se isso causa poluição ou não, me determinaram fazer isso. Até na Alemanha, e segue-se utilizando isso, o Roxin tinha trazido a teoria dos aparelhos de poder, que são aquelas pessoas que te utilizam de instrumentos intercambiáveis ou fungíveis, que seria o empregado, para praticarem os delitos. Então, eu queria lhe ouvir um pouquinho sobre a responsabilidade penal na hierarquia funcional da empresa. Porque, claro, o funcionário que está lá no pátio, o trabalhador, ele comete o delito por ação, ele que está realizando o fato criminoso. Mas é ele o responsável? Como ficaria a responsabilidade dele e também dos seus superiores hierárquicos? A gente está falando de autoria imediata e autoria imediata, né? Não temos muito como fugir disso. A questão é, se a gente tiver um programa de compliance bem estruturado, necessariamente a gente vai ter que ter um canal de denúncias com toda a possibilidade de anonimato ou minimamente algum tipo de rescaldo dessa pessoa que vai ser o denunciante, né? Então, evidentemente que tendo esse mecanismo sendo estruturado, esse empregado que vem a executar imediatamente essa conduta ilícita a mando do seu superior, é mais complicado dele se excusar dizendo que ele praticou a manos, se ele teria, digamos assim, uma forma estruturada por aquela empresa de contatar ou chegar o mais próximo possível desse compliance officer ou pelo responsável por esse canal de denúncias e dizer: olha, o que está acontecendo é isso, eu estou recebendo essa ordem, vou praticar, mas fiquem alertas porque vai ser executado porque eu estou atendendo ordens do meu superior hierárquico. Então, assim, quando a gente tem uma estrutura bem desenhada de compliance, a gente tem mecanismos para mitigar as possibilidades de ilícitos, ainda que venham sendo ordens de superiores para subordinados, né? Agora, evidentemente, se for uma ordem completamente ilícita, a gente tem o próprio Código Penal para nos dizer que não tem como afastar essa responsabilidade, né? E aí, considerando que a gente está falando de crime ambiental e a gente está fomentando uma ampliação aqui, daqui a pouco, de uma responsabilidade penal da pessoa jurídica exatamente para disseminar o compliance e não para puro punitivismo, a gente tem que, considerando que a gente já tem uma legislação própria, 9.605, que trata dos crimes ambientais, a gente vai nela e, infelizmente, até hoje a gente não tem qualquer disciplina de compliance, né? Então, a gente tem ali as causas atenuantes, não tem nenhuma minorante, nada que discipline alguma possibilidade de trazer um incentivo por nosso legislador criminal de que a empresa, se estruturar no seu bojo um compliance idôneo, ela pode ver essa repercussão em eventual sancionamento. A gente tem muito aquém, de uma forma muito temerária, exclusivamente na nossa lei anticorrupção, até mesmo no próprio decreto que a regulamenta, e ali agora na lei de licitações, alguns tímidos avanços de consideração por parte do legislador do compliance como
instrumento capaz de valorar uma determinada conduta ou de tornar aquela empresa daqui a pouco mais competitiva em termos licitatórios, mas ainda acho que nos falta muito e a gente não pode no Brasil, diante dos números que a gente tem de criminalidade, despender de uma ferramenta que há algum tempo já Estados Unidos e agora na Espanha, pelo menos aí há mais de 15 anos, já trazendo alguma repercussão positiva. Nesse sentido, pelo que eu entendi, nós temos uma legislação ainda tímida, Sim. Muitas vezes também casuística. E isso também falta uma sistematização, porque vendo o Código Penal espanhol, lá na parte de aplicação das penas, o legislador já colocou a responsabilidade penal da pessoa jurídica, ou seja, não é numa legislação esparsa. Nós vamos fazendo, por assim dizer, uma colcha de retalhos. Nós temos lá a Lei 9.613 de lavagem de dinheiro, temos a Lei de sonegação fiscal, temos a lei que regula os crimes contra o sistema financeiro nacional, temos a lei ambiental, ou seja, essas legislações muitas vezes não conversam entre si e não há uma sistematização. Não seria melhor fazermos um pacote quando aprovarmos a responsabilidade penal da pessoa jurídica, já regularmos tudo isso para toda a parte do direito penal econômico e, claro, também já abarcando aqui os delitos ambientais, onde nós tivéssemos uma sistematização. Olha, as pessoas jurídicas serão responsáveis nestes crimes e assim serão as penas e aqui terão direitos colaboradores a menos pena ou a pessoa jurídica, ou seja, faltaria uma sistematização e nós chegamos tardiamente no combate à criminalidade? Bom, aquela questão, né? A gente pode ser pessimista ou otimista, ou nós podemos ser determinados. Então, se chegamos tarde ou não, estamos aqui. O que a gente pode fazer a partir de então? Então, para começar, eu falaria que no sentido de que, bom, acredito que já poderia ter sido feito antes, mas se tiver que ser agora, que o seja, que já estaremos pelo menos trilhando um melhor caminho. Com relação à sistematização, eu concordo integralmente com o senhor. Eu acredito que, de fato, na parte geral do nosso Código Penal e depois, talvez, no de Código de Processo Penal, a gente deveria, sim, regulamentar tanto a questão processual, mas especialmente no início, no Código Penal, a gente ter algum capítulo próprio para tratar da responsabilidade penal da pessoa jurídica, para traçar sistematicamente, de fato, como a gente vai poder ajustar para os eventuais delitos que venham a permitir ser cometidos pela pessoa jurídica. E dar um total e inestimável força para o compliance como uma metodologia para demonstrar como fez o legislador espanhol, e eu faço questão de frisar, porque foi todo o meu trabalho, no momento em que ele fez a justificativa para estimular, né? Porque a gente vem de toda uma teoria de que a sociedade não delinque, e no momento que ele faz essa alteração, porque aqui no Brasil nós não vamos sofrer essa reforma de não pratique e pratica, a gente vai ampliar o rol de bens jurídicos que venham a ser tutelados por esse tipo de responsabilidade. Então, o legislador espanhol ele fez a questão de frisar que a ideia não era de forma nenhuma simplesmente punir por punir a pessoa jurídica, mas sim para incentivar a disseminação dessa cultura de compliance, de governança. E eu não tenho dúvida que no Brasil a gente pode traçar um mesmo paralelo, sistematizar para demonstrar para os operadores, especialmente para o público a que se destina, né, para as pessoas jurídicas, no caso, e para os empresários, pessoas, enfim, para a população brasileira, que a finalidade é, de fato, trazer a pessoa jurídica como um verdadeiro colaborador do poder público e, a partir disso, disseminar essa cultura de compliance, para que ela vire um agente de cooperação por meio de sistemas de compliance que tem essa capacidade de tornar a pessoa jurídica, no seio dela, um verdadeiro instrumento de prevenção de crimes. Perfeito. Doutora Júlia, nós estamos quase chegando ao final, mas eu vou lhe fazer mais uma pergunta instigante. Nós temos um problema aqui. Muitas vezes existe a comunicação e a pessoa cruza os braços, e não toma qualquer atitude para evitar o crime. Claro que nós sabemos que a imputação é muito mais fácil quando nós temos um delito praticado por ação, ou seja, aquele que foi lá e praticou o delito, seja
determinou, ou foi aquele responsável pela sonegação fiscal, que assinou os livros, seja aquele diretor da empresa que também falsificou os contratos, ou fez uma empresa de fachada para lavar o dinheiro, e assim sucessivamente. Nesse aspecto é muito fácil a imputação. Mas como ficaria a responsabilidade penal daquele que simplesmente tem a comunicação do delito, cruza os braços e nada faz? Ele responderia na forma omissiva imprópria? Olha, doutor Calegari, eu acredito que a gente, assim, talvez, até esse momento a gente vinha da mesma linha, talvez, de entendimento. Aqui eu acredito que nós vamos ficar, não sei se o senhor já teve a oportunidade de ler o livro do doutor Vladimir Aras e da Ilana, de lavagem de dinheiro. E eles também, eles convergem em boa parte do trabalho deles. Mas no momento que eles falam sobre essa responsabilização por omissão imprópria, na comunicação ao COAF de lavagem, eles divergem, considerando que o doutor Vladimir, ele entende que seria possíveis em casos muito ostensivos de que as entidades obrigadas ou as pessoas físicas obrigadas que tenham deixado de comunicar ao COAF, sabendo se tratar de lavagem, que eles poderiam, né, pelo fato de ter colaborado de uma forma omissiva para a prática do crime. Eu entendo, né, o meu posicionamento é que sim, que o compliance officer ou quem dispôs daquela informação e que poderia e deveria ter comunicado, porque está numa posição de garante, porque eu entendo que no momento que tem uma contratação de um compliance officer que é responsável por identificar, fazer a análise de risco, identificar os ilícitos, e identificou e não fez a comunicação, nem digo necessariamente para os órgãos de persecução, mas para o border, ou como está desenhado ali a cadeia hierárquica de comunicação. Do meu ponto de vista, a gente tem a capacidade de identificar uma possível omissão imprópria e sim a responder na forma do 13, parágrafo 2º, pela prática do delito. Mas, doutora Júlia, eu não tenho divergência quanto a isso, né? Nós continuamos convergindo pelas ideias. Eu aqui, como estudioso do direito, sempre defendo que existe uma forma de responsabilidade penal, não só por ação, evidentemente nós temos previsão legal no Código, o próprio 13, né, como a senhora bem mencionou, mas queria lhe ouvir porque muita gente diverge dessa opinião, dizendo que nem todas as pessoas na empresa, simplesmente por ouvirem a comunicação e não responderem, seriam também responsáveis pelo delito. Mas aqui também estou de acordo. Para nós finalizarmos aqui, uma palavra final sobre compliance. A senhora acredita, então, que esse instituto seria o nosso instituto de garantia, agora bem elaborado, bem aplicado pela empresa, ele poderia não só evitar crimes, mas quando nós tivéssemos o cometimento de alguns delitos, eles poderiam auxiliar de maneira geral, não só na investigação, mas também lá no final uma sanção menor se a empresa fosse uma empresa colaboradora e mudasse, adotando as boas práticas corporativas. O compliance criminal, ele permite uma espécie de privatização da tutela do direito penal. Então, sem dúvida nenhuma, eu acredito que não é... assim, não vai ser a virada de chave da segurança pública do Brasil, mas sim, sem dúvida nenhuma, se trata de um instituto que devidamente internalizado na nossa legislação, com a devida ampliação da responsabilidade penal da pessoa jurídica, nós teremos sim a capacidade de dispor de uma colaboração, de uma cooperação por parte daquelas empresas que sim vão estruturar de uma forma idônea esse compliance dentro da sua estrutura orgânica no seio da sua atividade empresarial. A gente vai poder, como órgãos de persecução criminal, contar com os elementos que venham a ser angariados, se não prevenido a prática delitiva, com os elementos que venham a ser angariados durante as investigações internas, para que venha a ser feita a devida investigação, a devida denúncia, o devido processo, e ao fim e ao cabo, aquela pessoa jurídica que colaborou com tudo isso possa ver mitigada a sua responsabilidade ou até mesmo afastada. Perfeito. Pessoal, conversei aqui com a doutora Júlia Schutt, promotora de justiça do Rio Grande do Sul, autora desse livro excelente que ela nos traz aqui. Foi uma aula de direito sobre compliance. Eu acredito que todos aprendemos muito. Doutora Júlia, muito obrigado pela sua colaboração, pela participação no nosso podcast. Tenho certeza que foi enriquecedor. Nós todos aprendemos. Eu tinha muitas dúvidas sobre essa matéria, mas sou entusiasta também de que isso, oxalá, vingue logo no Brasil e nós tenhamos uma legislação que possa colaborar nas investigações criminais. Muito obrigado, doutora Júlia.
Eu que agradeço.